Sim, podemos? Então, boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente está indo para a nossa reunião número 6 aqui do curso, né? Da outra vez que nós nos encontramos, na aula 5, nós trabalhamos bastante a eletrodinâmica de De Broglie e Proca. Eu tinha anunciado que a gente ia trabalhar com essas três eletrodinâmicas, eletrodinâmica isotrópica ou de Kelly-Fields aqui. Muitas vezes, já na literatura, a gente encontra CFJ, né? Já para identificar Kelly-Fields, já só para quem está na área, assim, quando encontrar essa sigla, né? CFJ está se falando da eletrodinâmica de Kelly-Fields aqui. Depois a eletrodinâmica aciônica, que vai ter uma relação muito estreita com a eletrodinâmica isotrópica. E depois a eletrodinâmica Meister também vai ter uma relação muito estreita. Então, eu coloquei essas três juntas, porque elas vão ser muito semelhantes no formato das equações de Maxwell. A eletrodinâmica anisotrópica, a gente está falando de uma anisotropia no sentido espaço-temporal. Aqui nós temos uma grandeza que é um escalar, um mundo tridimensional, e aqui é um vetor. Então, essa grandeza que a gente pode chamar de, na notação covariante, né, de um quadrivetor, ele tem uma componente temporal e uma componente espacial. Então, a gente tem espacialmente, como se o espaço-tempo fosse dominado por uma certa direção privilegiada. Há uma anisotropia, nós quebramos a invariância rotacional no sentido do espaço. Se esse T0 for zero, né, então eu não tenho esse termo aqui, de qualquer maneira eu tenho só uma anisotropia espacial. Mas se o T0 não for zero, significa que eu tenho um quadrivetor completo. Então é nesse sentido que eu falo de uma anisotropia espaço-temporal. Mas, e muitas vezes na literatura, porque até tem razões também de argumentação de princípios fundamentais, como unitariedade, por exemplo, né? Eliminação de módulos fantasmas da teoria, se colocar o V0 igual a zero. E nós vamos ver que existe uma relação entre esse vetor V e a própria massa que forma. Esse vetor V ele pode estar parametrizando uma massa que forma. E a gente entende isso porque, quando a gente introduz a anisotropia, nós estamos introduzindo esse termo e esse termo. E se a gente olhar a análise dimensional, C vezes V tem dimensão de campo elétrico. Então isso aqui é campo elétrico. Então esse V tem que ter dimensão de gradiente. Então ele é 1 sobre o comprimento. Se olhar aqui embaixo, a mesma coisa. Esse rotacional está com D. Então esse V0 tem que ter dimensão de rotacional, 1 sobre o comprimento. Esse V aqui é sobre C é D. Então esse V tem dimensão de 1 sobre o comprimento. Então todas as componentes, na verdade, do ponto de vista dimensional, as quatro componentes do quadrivetor V, elas têm dimensão de comprimento a menos 1. E aí a gente já sabe, se eu introduzir um parâmetro com dimensão de comprimento, ou de comprimento menos 1, eu introduzi um parâmetro que tem dimensão. Então eu posso estar, no fundo, indiretamente introduzindo a massa, lembrando sempre da relação do De Broglie e Proca, né, que eu posso transformar uma massa no comprimento, que é o comprimento de onda de Compton, ou da L Compton, né? Então, dado um comprimento, eu posso sempre dizer que eu vou ter uma massa associada a esse comprimento, vou botar uma massa LL, né? Uma massa L associada ao comprimento, que vai ser H cortado sobre LC. Então, eu posso sempre transformar um comprimento em uma massa. Então, se eu joguei um parâmetro de dimensão de comprimento, né, nas equações de Maxwell, eu estou introduzindo algum escala, um escala de comprimento. E o escala de comprimento eu posso sempre converter em uma escala de massa também. Então, será que o fóton, isso vai estar dando indiretamente uma massa para o fóton? No caso do Compton, do De Broglie e Proca, né? No caso do De Broglie e Proca, a gente já coloca a massa à mão. Vocês viram as equações da semana passada. Então, aparece em termos de massa na equação, aparece em termos de comprimento aqui, vezes o potencial elétrico, e aqui aparece um termo de comprimento com o potencial vetor magnético. E aí a gente vê que aquele parâmetro de comprimento transformava-se na verdade na massa do fóton. A pergunta é, eu agora estou introduzindo um parâmetro de comprimento travestido de uma anisotropia. Mas essa anisotropia está trazendo uma escala para o problema, que não tem. As equações de massa não têm uma escala, né? Elas são completamente sem parâmetro que apareça. O máximo que pode aparecer é a carga do elétron, né? Mas ela não tem uma escala nem de comprimento nem de massa. Então a gente está trazendo uma escala para o problema e a pergunta é,
E qual é a origem desse vetor, quadro vetor limite? Por que eu chego e coloco essas equações? O que me inspirou a fazer isso? Então, tem toda uma origem, né, que vem lá atrás, de um trabalho de 1989, do Costelez e do Seiba. Costelez é um physical review, aproximadamente de 1989, onde eles mostram que se nós partimos das teorias de Cortes, as teorias de Cortes, elas trazem vários modos de natureza tensorial. E aí, um campo de natureza tensorial pode ser adquirido valor esperado. Quando a gente fala do mecanismo de Higgs, o que a gente fala? A gente fala do valor esperado do vácuo de um campo escalar. Então, claro, o vácuo é homogêneo, isotrópico. O vácuo tem spin zero. Um campo escalar tem spin zero. Então, a composição, né, do Epstein-Barr, spin zero dá sempre spin zero. Spin zero não é ortogonal ao vácuo. Mas se eu tiver, por exemplo, um campo fermiônico, vou dar um spinor, esse campo aqui tem spin meio, ele é spinorial. Aqui eu tenho vácuo, spin zero. Então, eu estou, na verdade, fazendo esse produto tensorial, spin meio por spin zero. Spin meio por spin zero é spin meio. Agora, o spin meio, aqui tem, então, no fundo, né, esse operador atuando nesse catch dá um estado de spin meio. Mas o spin meio é ortogonal ao spin zero. Então, o que a gente pensa que, se eu acreditar que eu tenho invariância de Lorentz, o valor esperado do vácuo de estado de mínima energia de qualquer campo fermiônico tem que ser zero. Se isso aqui for diferente do zero, eu estou violando, eu estou agora dizendo que o meu vácuo ele não tem spin zero. Se esse valor esperado do vácuo é diferente de zero, pode ser que o meu vácuo tenha algum spin. Por exemplo, poderia ter spin meio. Meio com meio dá zero, 0 com 0 não é zero. Então, quando a gente tem campos que tem spin adquirindo valor esperado no vácuo não trivial, por exemplo, eu tenho um campo vetorial. Vou pegar aqui um vetor, um vetor dado. Se eu tiver um campo vetorial tem spin 1. O vácuo tem spin 0. 0, 1 dá 1. 1 com 0 dá 0. Produto escalar. Então, o setor de spin 0 é ortogonal ao setor de spin 1. Se spin se decompõe, né? 0 com 0, 1, né? 2. Quer dizer, se eu pegar spin 1 com spin 1, eu vou poder ter 0, 1 e 2. Mas spin 1 com spin 0 só dá spin 1. E aí ele é ortogonal. Então, se o campo vetorial adquirir valor esperado no vácuo diferente de 0, significa que eu estou quebrando, né? Estou quebrando a isotropia do vácuo. O vácuo deve ter um spin. Então, o que acontece? Das teorias de cordas, a mensagem que elas dão é que no nosso mundo de baixas energias, a gente possa encontrar anisotropias do espaço-tempo que sejam oriundas, né, de uma física mais fundamental. Então, no trabalho do Carl Friedrich Shapiro, né, eles ressuscitam, não, foi tudo nessa época, né, o trabalho deles é de 90, eles usam a ideia do Costelez e do Seymour, que eles mostram que, a partir das cordas abertas, você pode ter campos tensoriais se condensando no vácuo, tendo valores esperados no vácuo diferentes do zero. Então, isso gera uma anisotropia. E essa anisotropia pode se refletir no eletromagnetismo, por exemplo, dessa forma. Então, o Carl Friedrich Shapiro, eles analisam o que seria uma eletrodinâmica com esse 4 vetor de fundo com dimensão de comprimento. Então, tem uma motivação a partir de uma física mais fundamental. E aí, essa anisotropia do espaço-tempo, ela se acopla ao campo magnético e se acopla ao campo elétrico dessa forma. Tá? Então, essa é chamada eletrodinâmica de Carl Friedrich Shapiro. Agora, a pergunta que a gente se faz é a seguinte: como é que fica? Será que isso afeta a conservação da carga elétrica? Né? Afinal de contas, quando a gente tem as equações de Maxwell, a gente rederiva a conservação da carga elétrica, tirando a derivada temporal da equação de Gauss e tirando a divergência da equação de Weber-Maxwell. Então, aí a gente mostra que ganha uma equação de continuidade para a carga elétrica. Nesse caso, eu tenho elementos extras. Então, vamos pensar o seguinte: num primeiro momento, vamos pensar que esse vetor de fundo é constante. Então, eu estou supondo que, vamos deixar geral, vamos fazer o cálculo já. Então, veria um vetor de fundo. A pergunta é, mas será que esse
vetor de fundo ele é homogêneo, quer dizer, a anisotropia é igual em todos os pontos do espaço, ou eu posso ter uma anisotropia dependente do tempo e do espaço. Em princípio, né, esse meu vetor DI, ele pode depender do tempo, né, coordenadas, ele pode ser não local, ele pode ser, ele não é um campo, porque ele não tem tempo de propagação para ele, mas ele é uma espécie de uma anisotropia que está no espaço e que varia no tempo e na posição. Ela não é nem constante e nem é homogênea, pode depender da posição. Então vamos supor isso. Então vamos tirar a derivada temporal dessa equação. Então vamos ter divergência. Então sempre trocando, lembrando que a gente está computando derivadas, né? Pensando na continuidade dos cálculos. Passei a derivada temporal, aqui eu vou ter menos C, aí eu vou ter a derivada temporal de V, chamar V, menos C, V, escalar, derivada temporal de B. Isso torna 1 sobre epsilon 0, derivada temporal da densidade carga. Para eu ter uma equação de continuidade na carga, eu preciso, então, né, tirar a derivada temporal da densidade de carga e a divergência da corrente para poder ser um teste da equação de continuidade. Vamos tirar a divergência dessa última equação. Então, a divergência do rotacional é zero. Eu vou tirar a divergência desse termo. Divergência de um escalar vezes um vetor, tá? O gradiente do escalar que vai ficar menos gradiente de V0 escalar B. Estou falando isso, né? A divergência de um escalar vezes um vetor. Então, isso aqui vai me dar DI, SDI, mais SDI, DI. Então, vai me dar o gradiente do escalar, produto escalar com vetor, que é o primeiro termo aí. E depois vai me dar o escalar vezes a divergência do vetor. Só que a divergência desse vetor B, nesse ponto que não tem monopolo magnético, então a divergência de B é zero. Então, esse primeiro termo, a divergência desse termo aqui, veja se aqui é zero, e a divergência desse termo se reduz simplesmente a isso. Se eu tiver monopolo magnético, aí muda um pouquinho, mas eu tenho que ter uma corrente magnética também na equação de fase da Lorentz. Aí depois eu vou ter a divergência desse produto vetorial aqui. Então, a divergência do produto vetorial vai ser DI do epsilon I JK, o produto vetorial é VJ, que é K. Se eu tirar essa divergência, então o primeiro termo vai ficar DI do VJ. DI do VJ vai dar rotacional de V. Então vai ficar rotacional de V, escalar campo elétrico. É o primeiro termo, né? Porque a derivada vem aqui, aí DI VJ com esse F vai dar componente K do rotacional, que está multiplicada por E. Então, rotacional de V, escalar E. E depois o outro termo vai ficar aqui, DI é K, VJ. Então eu vou ter esse termo que vai ficar assim só para epsilon IJ K, VJ, DI é K. Se eu olhar para esse termo, eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar o J com I. Então fica J aí, então sinal menos. E aí, DI é K, I K. Então você está dando o que? O rotacional de E. Então está me dando menos V escalar rotacional de E. Então quando eu tirar a divergência do 1 sobre C V vetorial E, eu vou ter o rotacional, então vai ficar menos, vai ficar mais 1 sobre C, rotacional de V escalar campo elétrico, e menos V escalar rotacional de E. Vou dar uma carta aí, V escalar rotacional de E. Então essa é a divergência desse termo. Aí vai ficar I0 epsilon 0, derivada temporal da divergência do campo elétrico, mais a divergência a V0, deixa eu ver se guarda V0 de divergência de. Então, estou tirando
né? O que a gente faz normalmente, no caso de máximo, a gente faz o mesmo exercício, só que não tem nem o V0 nem o V. E aí eu quero mostrar, eu quero ver se isso é compatível com a conservação da carga. Ou seja, eu gostaria de, no final do dia, ter derivada temporal do corpo mais divergência do J igual a zero. Então vamos ver o que a gente pode fazer com essas duas equações aqui. Esse termo aqui, ó, está presente aqui, divergência da, né? Esse cara aqui, posso somar essas duas. Vamos fazer isso, vamos multiplicar essa equação aqui por V0 epsilon 0. Multiplico por V0 epsilon 0 aqui. Então vai ficar menos V0 epsilon 0 C. E a mesma coisa aqui, menos V0 epsilon 0 CD. E aqui então V0. Então já está ficando mais próximo, né? Então, se eu somar essas duas equações, esse termo aqui está presente do lado direito, esse termo aqui está presente do lado. Estou somando as duas equações agora, tá bom? Beleza, tá, vamos ver aqui. Então, do lado direito, então, quando eu somar essas duas equações, eu estou produzindo um V0, derivada temporal do corpo, mais a divergência de J. Eu quero manter, eu quero ter certeza de que a carga é consertada. Então, vi aqui, o rotacional de E é menos dBdt. O rotacional de E é menos. Aí a fala da Helene está valendo. O rotacional de E é menos dBdt. E esse C, né, aqui, é 1 sobre raiz de 0. Eu gostaria de ter, esse termo aqui, não, esse termo aqui que me interessa. Ele vai ficar junto com esse termo aqui. Então, aqui, cara, aqui eu mantive V0 epsilon 0, essa equação que está perfeita. Eu multipliquei aqui por V0 epsilon 0. V0 epsilon 0 é 1 sobre C2, isso? Isso, né? 1 sobre C2, tá? Aqui eu esqueci de botar 1 sobre C, perdão, tá? Eu estou abstrainando aqui tem um V sobre C. Esses dois termos aqui estão vindo da divergência disso. Vou tirar o divergente daí. Então, V0 epsilon 0 é 1 sobre C2. Então, vai ficar 1 sobre C, vai ficar menos V sobre C dBdt. E aqui fica mais V sobre C dBdt. Então, quando eu somar essas duas equações, esse termo aqui cancela esse termo aqui. Esse termo aqui, dBdt, esse termo aqui, cancelou esse termo. Então, esse vai, né? Fóton com fóton, esse aqui o término com término. Então, o que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter aqui. Eu gerei esses termos aqui. Quando eu somar tudo isso, o que vai ficar do lado esquerdo? Vai ficar V0 epsilon 0, que é 1 sobre C, então eu vou ter aqui menos 1 sobre. Somando as duas equações, né? Como eu fiz, então o lado direito fica V0 vezes aquela composição ali. E do lado esquerdo, houve os cancelamentos, sobrou no final de tudo, sobrou esse termo aqui, menos 1 sobre C, derivada temporal do V. Aí sobrou esse termo aqui, menos gradiente de V0. Sobrou mais esse termo aqui, mais 1 sobre C. Rotacional de V. Vamos ver o que eu estou multiplicando. Menos 1 sobre C, aqui é escalar V. O gradiente de V0 multiplicou o escalar V também. E o rotacional de V está multiplicando o campo elétrico. Então, isso é o lado esquerdo, isso é o lado direito. Então, no setor do V, então como eu quero ter, supondo que eu tenho campos elétricos e magnéticos não triviais, independentes, eu deveria ter, para que essa equação seja assegurada, quer dizer, eu vou ter a conservação da carga, se duas condições forem satisfeitas. Vamos fazer 1 sobre C, não, 1 sobre C, 1 sobre C, derivada temporal do V, mais o gradiente do V0 por nu. E o termo que multiplica é o rotacional de V
vetor de anisotropia, espaço temporal, tiver as suas quatro componentes satisfazendo ela, se eles forem constantes, se o vetor de fundo for constante, tudo isso é automaticamente satisfeito na conservação da carga imediata sem nenhuma condição. Mas esses campos de fundo, esses parâmetros de fundo, essa anisotropia de fundo, ela, para ser compatível com a conservação da carga, ela tem que satisfazer a essa condição aqui. 1 sobre C dt, né, o gradiente de D0, e aqui seria rotacional. Ou seja, o V, talvez, quer dizer, o V seria o gradiente de alguma coisa, o gradiente de alguma função química, porque se ele é o gradiente de Q, o rotacional dele é automaticamente zero. Então eu poderia, independente disso, eu posso dizer as condições para que a conservação da carga seja assegurada é que esses vetores satisfaçam essas condições. Se nós formos olhar, né, do ponto de vista, aqui eu tenho duas condições, eu tenho essa condição temporal, espacial, e essa condição aqui é puramente espacial. Será que eu posso resumir essas duas condições numa condição de covariante do espaço de Minkowski, por exemplo, né? Que essas equações de campo aqui, elas, se a gente quiser, a gente pode escrevê-las também do ponto de vista do espaço de Minkowski. Gauss e campo elétrico e Ampère sempre caminham juntos. Elas estão sempre presentes nessa equação aqui. Dmi, F de mi, igual a μ0 Jni. Então essas são as equações de Marx de forma covariante. Dmi, F de mi, igual a zero. Então isso aqui é para Lenz e Gauss e Ampère. Isso aqui é Gauss e Ampère. Só que agora eu tenho uma modificação. Eu tenho esse termo aqui e tenho esses dois termos aqui. A modificação que aparece em forma covariante é essa aqui. Vai aparecer um termo aqui que vai ser um epsilon mi kappa. Vamos ver, epsilon mi, vou botar assim, epsilon mi kappa lambda dmi. Ou eu posso botar de outra forma. F2 Vmi, F2 Mini, igual a μ0 J. Se eu tiver a equação, então a equação de Gauss está contida aqui. Se eu pegar a componente μ igual a zero, isso aqui vai ficar DI, F e zero, que é a divergência do F. E aqui vai ficar, quando eu pegar isso aqui, μ igual a zero, isso aqui só pode ser I. Então a componente F e zero é o campo magnético, que vai aparecer exatamente isso aqui. Beleza. E aqui vai aparecer mais sobre C, por isso que esse C vem para cá. Beleza. Então tá tudo ok. E aí se eu pegar a componente espacial, aqui pode ser 0, 0, que é o que vai dar o DDT do F, e aqui pode ser J, J, que é o que vai dar o rotacional de D. E se aqui for o índice I, aqui vai ser D0, F 0, que é o campo magnético. E aqui vai ser um JI, que vai ser esse produto vetorial. Então, essas equações de Marx, elas são contidas exatamente dessa forma. Então, para quem está acostumado com a notação covariante no espaço de Minkowski, eu posso escrever as equações da eletrodinâmica anisotrópica usando os tensores, né? O tensor de intensidade de campo, o F mini, ou o F mini, que é o seu dual. Então, as equações de Marx agora, essas equações da eletrodinâmica no espaço de Minkowski, elas podem ser escritas dessa forma. Dmi, F mais Dmi, F2 mini igual a μ0 Jmi. E as equações homogêneas, essas não mudam. Dmi, F2 mini igual a zero. E aí sim, se eu quiser tirar, quer dizer, no espaço de Minkowski, aqui tem duas equações. O que nós fizemos anteriormente? Tiramos a derivada temporal de Gauss e a divergência de Ampère. Essas duas operações em duas equações separadas, elas podem ser feitas numa única aqui. Se eu tirar, por exemplo, a quadra divergência disso aqui, vou aplicar a derivada DI no espaço de Minkowski dessa equação. Então, vou ficar com DI F2 mini. Aí eu vou ter DI
dmi F2mi mais dmi mais mi, estou supondo sempre que o fundo é variável. dmi F2mi igual a zero dmi jmi. Isso aqui seria, se isso aqui for zero, eu tenho a equação de continuidade da carga elétrica, de forma covariante. Lembrando que, como a gente já viu, isso aqui é antissimétrico e mini, isso aqui é simétrico e mini, então esse termo aqui é identicamente zero por uma contração de um tensor completamente antissimétrico com outro tensor completamente simétrico. Ou seja, isso aqui é identicamente zero por argumentação puramente algébrica, não tem física nenhuma. Aqui agora sim, eu tenho esse F2mini e aqui dmi. Isso aqui significa o quê? Isso aqui é antissimétrico. Esse tensor aqui ele não é nem simétrico nem antissimétrico, mas como ele aqui é antissimétrico, eu posso tirar a parte antissimétrica disso aqui. Esse termo aqui é idêntico a isso aqui, 1 meio de dmi menos dmi. Sempre que eu tiver um tensor antissimétrico, se eu tiver um outro tensor na frente dele, só vai salvar a parte antissimétrica. A parte simétrica dele, que é 1 meio de dmi mais dmi, como isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico, é identicamente zero, então só sobra a parte antissimétrica. E aqui é zero pelo quê? Se eu trocar aqui o mi com o mi, eu só ganho um sinal menos. dmi F2mi é igual a menos dmi F2mi. É zero, está lá. Então, a condição que eu tenho no final do dia é que dmi menos dmi seja zero. Se o vetor de fundo, se a anisotropia for constante no espaço-tempo, nenhuma derivada que sobrevive, então é zero igual a zero. Mas, se ela não for constante, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que o rotacional covariante do tensor V é igual a zero. Ou seja, se eu agora pegar o mi igual a zero, o mi igual a i, eu vou ter d0 do vi menos di do v0, que é exatamente aquela primeira condição. Derivada temporal do vetor V mais ou menos, né, o gradiente do V0 igual a zero. E a segunda condição são os dois índices espaciais, DI e DJ, menos DJ, DI é exatamente o rotacional de V, que é igual a zero. Então, naquelas duas condições estão codificadas nessa condição covariante aqui, para ter conservação da carga, certo? Simplesinho, isso é só esse exercício. Então, nós vamos assegurar, mesmo que o fundo não seja constante, nós estamos assegurando que nós não perdemos a simetria de gauge, ou seja, as equações, né, a conservação da carga é assegurada e a simetria de gauge é assegurada. Então, automaticamente a gente pode ver que a simetria de gauge é assegurada, porque só aparecem os campos E e B. B, 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 E. Então, se eu ver uma transformação de gauge, o E e o B não mudam, quem mudam são os potenciais. Então, simetria de gauge aqui, e com essa condição, aquela condição que eu apaguei, forma covariante, dmi, menos dmi, igual a zero. Então, aqui nós temos duas condições escondidas: índice temporal, índice espacial e índice espacial, índice espacial. Se eu botar temporal com temporal é zero igual a zero. D0, D0 menos D0, D0, não conta nada. D0, DI menos DI, D0 e DI, DJ menos DJ, são aquelas duas condições que nós temos. Então, essas são as equações, certo? Podemos ver as equações de onda também, que é aquele mesmo exercício, né, que a gente sempre faz, tira a derivada temporal aqui, para dar uma derivada temporal segunda do B, tira uma derivada, tira aqui uma rotacional, vai ficar rotacional do B, tá. Eu vou deixar cortar, porque esse é um exercício muito nada que elementar, não, porque a pessoa já no início tem que se treinar um pouco. Então, parece que eu fico aqui, derivada a equação de onda no campo magnético, a gente já sabe, derivar em relação ao tempo aqui e tomar o rotacional aqui. E para tirar
A do campo elétrico é derivar em relação ao tempo aqui, porque fica D2, dt2 não é, e tirar aqui um rotacional também, vai ficar rotacional G. Então, se eu tirar a equação de campo, eu posso tirar a equação de campo do campo elétrico ou do campo magnético. Se eu for tirar do campo magnético, né, eu vou tirar aqui derivada temporal aqui, rotacional aqui. Se eu for tirar do campo elétrico, eu tiro a derivada temporal aqui e o rotacional para a evidência. Então, a tarefa é derivar, né, as equações de onda. Vou botar assim, equações de onda para E e B, mantendo, considerando V0 e P variáveis. Vai ter conveniente, né? Que aí vai dar umas complicações, né? Complicações simples, passar. Vai poder passar a derivada por esses objetos sem derivar. A gente deriva esses objetos, tá? Bom, mas aí vamos ver como é que as equações de campo mudam. Como é que qual é o efeito, né, por exemplo, né, de um V0 que, por exemplo, de um V. Se eu, por exemplo, casos especiais, um caso especial, por exemplo, né, caso especial considerado. Tomar V0 igual a zero e o V só dependente da posição. Não homogêneo, constante, mas não homogêneo. Como é que isso modifica as equações de campo? Isso é interessante porque a equação de campo vai me dar o quê? Velocidade da luz, né? Pela equação de campo a gente vai ver a velocidade de propagação da onda pelo termo, né, D2 dt2. Geralmente a estrutura é essa, como sobre velocidade ao quadrado D2 dt2. Só que agora tem um fundo variável. Então como é que esse fundo variável pode estar intersectando na propagação da onda? Esse V aqui não tem nada a ver com esse V, não. Esse V aqui é o V de velocidade de propagação da onda e esse V aqui é a nossa questão de propagação. Tá? Bom, então deixo essa questão também para vocês pensarem. Como é que ficam as equações de campo nesse caso, nesse subcaso, um caso um pouquinho mais especial. Então esse é o ponto, tá? Que pode colocar. Vamos olhar agora, então tá, isso aí, vamos tentar ver como é que fica a equação de consertar. Distribuição de energia e momento. A onda vai se propagar, ela vai carregar energia e momento. Né? E aí a gente, da outra vez, a gente perguntou, deixou como tarefa, qual seria o efeito da massa do fóton na derivação da pressão de radiação. Então, quer dizer, uma onda de de Broglie-Proca e uma onda de Maxwell, elas vão incidir sobre a superfície e vão gerar uma certa pressão de radiação. Daí eu perguntei da outra vez, deixei como exercício, como tarefa, né, exercício, quem quiser computar, ver como é que vocês reobtêm a expressão daquela pressão de radiação que geralmente dá a densidade de energia dividida por C, né? Você tem método, ou se a onda é refletida completamente, ou se a luz ela é parcialmente refletida e parcialmente transmitida, a gente tira as expressões isso tem bastante trabalho, já vi trabalhos interessantes sobre isso aí. Tem uma discussão na literatura sobre pressão de radiação presença de equações de Maxwell modificadas. Nesse caso, então, uma vez, qual é o efeito da massa do fóton na pressão de radiação? Nesse caso, a gente vai se perguntar qual é o efeito da anisotropia na pressão de radiação. Então, vamos tirar as equações de conservação de energia e momento, como a gente faz sempre. Quem é? Vamos jogar aqui. Vamos ver aí como é que fica. Vamos supor exatamente que o fundo não seja constante. Se o fundo for constante, as derivadas passam pelo fundo, a vida fica sempre mais simples. Mas vamos considerar um caso mais geral. Então, o que a gente vai querer considerar aqui é a equação de continuidade. E o vetor de Poynting. Aqui, a gente vai ter um caso interessante, em que, geralmente, a gente fala o vetor de Poynting, o vetor de Poynting nos dá a intensidade
densidade da onda. E a gente associa o vetor de ponte a menos de uma constante de velocidade da luz, a densidade de momento. Aqui a gente vai ver, devido a essa anisotropia, o vetor de ponte não corresponde, apesar de ter a mesma dimensionalidade, não corresponde à densidade de momento. Né? A gente sabe que o vetor de ponte, né, quer dizer, é vetor de sobre a gente tem a divergência, né, como diz, né? A derivada temporal da densidade de energia, que é 1 de y0 é 2 mais P2 sobre 2 pi 0, então isso aqui é joule por metro cúbico. Mais a divergência, então isso aqui é 1 sobre tempo, é 1 sobre segundo. Mais a divergência, 1 sobre metro, né? Do vetor de ponte. Então isso aqui tem que ser joule por metro quadrado segundo. E aí a equação fica homogênea. Então, energia por unidade de área é tempo, né? Isso aqui é intensidade. É a energia por vector potência, potência por unidade de área é intensidade. Então aqui eu tenho intensidade, né? Então esse vetor de ponte ele está me dando que é a divergência de S, né? Esse termo aqui seria a divergência, que é 1 sobre metro, e o vetor de ponte ele é vetor V sobre M0. Isso aqui faz o papel da intensidade. No caso da densidade de momento, né? A densidade de momento é quilograma metro por segundo. E aqui eu tenho metro cúbico, densidade de momento. Então eu tenho quilograma por metro quadrado, quilograma metro por segundo, então, opa, tá certo. Quilograma metro ao quadrado denominador por segundo. Então, esse aqui está certo. Então, isso aqui é intensidade da onda, está certo? Esse aqui, densidade de energia, está certo. E aí aqui é momento, massa vezes velocidade dividido pela densidade. Quilograma metro quadrado segundo. Tá, tem exatamente. Então, tem aqui a mesma dimensão. Agora, eles têm a mesma dimensão. Isso aqui é o vetor de ponte, isso aqui é a densidade de momento. Mas será que nesse caso da isotropia eles são iguais? Tem a mesma dimensão, mas será que são o mesmo objeto? Em geral, na teoria de Maxwell, a densidade de momento é exatamente o vetor de ponte. Aqui vamos ver qual é a diferença. Então, vamos fazer o seguinte: para eu tirar a densidade de energia, a gente associa energia, campo magnético ao quadrado, campo elétrico ao quadrado. Então, o interessante é tirar a derivada temporal dessa equação para produzir, né, ddt de B, ou não, multiplicar escalarmente essa equação por B. ddt de B escalar B. Então, vamos multiplicar escalarmente para aderência por B. Então, B escalar rotacional do campo elétrico, tudo certo, né? Que a gente faz igual a menos B escalar derivada temporal do B. Que aí a gente pode escrever lá como sendo menos a derivada temporal de 1 meio do B ao quadrado. A menos do fator de zero, isso aqui já está me dando uma tintura de densidade de energia magnética. E cá embaixo a gente vai multiplicar essa equação escalarmente por E. Então eu vou ter E escalar rotacional de B menos V0 é escalar B mais 1 sobre C. Aí aqui, claro, escalar V vetorial vai dar zero, porque esse produto vetorial é ortogonal ao campo elétrico. Então, se eu multiplicar escalarmente pelo campo elétrico, eu tenho o produto escalar, né, de um vetor por um produto vetorial que envolve esse mesmo vetor. Então esse termo aqui é zero. É vetorial, é escalar. Vetorial é zero. E aí esse termo aqui vai ficar escalar ddt de E, que vai dar a derivada temporal de E ao quadrado. Então o segundo termo vai ficar μ0, y0, derivada temporal de 1 meio do E ao quadrado. Também já dá uma tinturazinha de energia, e aí de energia elétrica. E depois aqui μ0, choque escalar elétrico, que é o famoso termo, né, que a gente usa
para falar da dissipação, né, da interação entre uma corrente e o campo elétrico, da onde sai aquela famosa lei de Ohm, né, que é a condutividade, né, isso aqui é sigma escalaré, então vai ficar um termo de dissipação. Beleza, cara. Bom, então, o que a gente pode tirar dessa equação? Então, D escalar é. Vamos olhar isso aqui, como é que eu fiz? Esse produto escalar é PI rotacional de E componente I. Então, é I, JK, DJ, PK. Então, o que eu quero obter? Equação de continuidade. Então, a minha ideia é tentar jogar todo mundo dentro da derivada. Então, vamos dizer que esse termo aqui está com essa derivada aqui. Posso escrever esse termo assim. Isso aqui é DJ de FJK PI PK. Botei todo mundo dentro da derivada. Aí, claro, eu reproduzo esse termo aqui, mas eu vou gerar um termo novo e desejado, que eu vou retirar. Então, menos epsilon IJK DJ PI PK. Então, isso aqui ficou a minha identidade. Essa derivada vai atuar aqui, que eu vou subtrair aqui, e vai gerar esse termo que eu está. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Aqui eu tenho I, epsilon, I, JK, DJ e PK. Vou fazer a mesma coisa, vou botar a derivada J, vou gerar uma divergência. Por que eu quero gerar uma divergência? Isso aqui é uma divergência. Porque isso aqui, ó, o I acaba tudo contra isso, sobe um J. Então, isso aqui no final do dia é um vetor com índice J. Então, isso aqui é DJ de um vetor com índice J é a divergência. Então, estou gerando uma divergência porque eu quero tirar a equação de continuidade. Depois o DJ aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou botar epsilon JK EI DK menos epsilon JK DJ por I PK. Isso aí, né? Tá. Então, olha só. Então, esse termo aqui, então isso aqui é uma divergência. O que eu tenho aqui? Eu tenho IK, posso botar o J na cara, eu tenho um produto vetorial de B com E, e aqui também eu tenho um produto vetorial de B com E. Depois vamos acertar os sinais, é produto vetorial. Tá. O que eu vou precisar fazer com essas duas equações para obter a densidade de energia? Eu vou precisar de E ao quadrado mais B ao quadrado. Então seria ideal multiplicar essa primeira equação pelo sinal menos 1. Então boto menos aqui, boto mais aqui e boto mais aqui. E aí agora se eu somar esse lado com esse lado, eu já vou estar somando energias. Claro que eu não tenho exatamente a energia. Para ter energia aqui, eu precisava dividir D2 por μ0. Então, eu posso dividir essa equação aqui, por μ0. Vamos falar assim. Então, se eu faço isso agora, depois eu vou querer operar essas duas equações, então eu vou querer somar, né? Na verdade, eu vou querer somar essa equação aqui com essa equação. Vamos deixar por enquanto assim, para somar essas duas equações. E aqui, eu vou somar essas duas equações. Então, eu vou ter sinal menos aqui e sinal mais. Então, essa equação de B, ela vai ter um sinal menos. Menos aqui e mais aqui. Esse menos B escalar rotacional de E é isso que eu estou colocando aqui. Tem esse sinal menos aqui, tem esse sinal mais aqui. Na outra equação eu vou deixar que eu vou somar as duas equações. Vamos trabalhar esses termos aqui, porque eles estão muito parecidos, né? Termo lá. Então, o que eu posso fazer aqui? DJ, quando tem isso aqui está lhe dando rotacional de B, tá? Vamos fazer o casamento rotacional de B escalar é, tá certo? Vou poder depois, tá? Vamos ver se eu posso. Eu estou querendo tirar uma equação de continuidade. Então, tá certo. Eu vou, na verdade, somar essas duas equações. Eu estou somando isso com isso. Então, eu estou somando isso com isso. Então, quando eu somar essas duas equações, eu vou ter esse termo aqui, que é aquele lá, mais esse aqui. Aí, eu vou ter esse termo aqui, somado com esse aqui, e esse termo aqui, somado com esse termo aqui. Observa esse termo aqui. Aqui eu tenho DJ do PK. Então, só para, desculpa se eu estou fazendo confusão, eu estou somando essas duas.
estou somando essa equação com essa equação. Significa que eu estou somando essa equação com essa equação. Então tem lado esquerdo somado com lado esquerdo, lado direito somado com lado direito. Agora observe aqui o seguinte, eu tenho a mesma estrutura que eu tenho aqui, uma derivada do campo elétrico, um epsilon e um campo aqui dentro. Vamos transformar esse termo naquele termo que está lá. Basta trocar isso. Todos os i's estão saturados, I, J, K está tudo saturado. Eu posso chamar esse I aqui de K. Esse I vai virar K. E o K vai virar I. Aí ficou bem parecido. Ficou epsilon, K, J, aí não importa, mas eu tenho DI derivada J do EK. Vamos acertar esse epsilon aqui. Epsilon, lá eu tenho IJK. Se eu quiser colocar IJK, eu trago J para cá. Troco o sinal, fica mais. Então o J vai ficar aqui. E o K vai passar para cá, não vai alterar nada. Então, eu vou ter esse termo aqui do lado direito, né? K é IJK. DJ é K. Então, esse termo que está aqui é igual a aquele, não vai se cancelar, porque aquele é menos, esse é mais. Então, eu posso jogar esse termo para lá, tiro ele daqui, já que está tudo somado, e boto um fator 2 aqui. A mesma coisa agora, eu tenho esse termo aqui que eu quero transformar nesse termo aqui. Eles estão do lado opostos, mas eles não são iguais. Né? Vamos trocar os i's para ficar igual. Eu quero chamar o K de I. Então, o I vai virar K. K vai virar I. O I vai virar K e o K vai virar I. E aí eu tenho DJBK, DJBK é I. Só o F está desconectado. Mas é J e K. Eu vou passar o J, eu tenho lá IJK. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar o J aqui, ganho um sinal menos. E passo o K para cá, ganho um sinal menos. Então aqui fica menos e ali está mais. Então eu posso jogar esse termo para cá, trazer esse fator 2 para cá. Então a gente acaba mostrando que aí eu posso dividir por 2 aqui, divido por 2 aqui e boto no meio aqui. Boto no meio. Vou dividir por 2, tem 2 mais 2, é isso aí. Então agora o que eu estou mostrando é o seguinte, que menos B, escalar rotacional de E, mais E, escalar rotacional de B, agora esse termo aqui, vamos ver o que ele é. Isso aqui é BI é K. Esse aqui é IBK. Vamos trocar os índices aqui também. Vamos chamar esse I aqui de K. Eu vou chamar esse K de I para ficar igual. Vou chamar o K é IBK. Né? Vou chamar o K de I. E o I de K. K vira I e o I vira K. Então agora eu tenho BI é K, BI é K. Só que eu tenho que mexer aqui no zero. Esse aqui é IJK, esse aqui é JIK. A mesma coisa, vou trazer o J para cá, ganho um sinal menos, trago o K para cá. Então vai dar um fator 2 aqui. Esse termo aqui gera um sinal menos que vai se somar com esse. Então a gente mostra o seguinte, que eu tenho 2 e tem esse 2 que cancela tudo. Então eu posso mostrar aqui, que a gente mostra aqui, menos B, rotacional de E, mais E, escalar rotacional de B, é a mesma coisa que menos a divergência de aqui eu tenho IK. Então quando eu trouxer, posso trazer esse para poder ficar IK, eu quero que fique IK. Eu posso botar um J aqui na frente. Então vai dar um sinal menos. Aí troca isso aqui, vai ficar mais. Então vai ficar J IK DIK. Um sinal mais. Tá? Só que eu mesmo não me perdi. Opa, desculpa. Então a gente ficou. Vou trocar aqui para ficar J. Vou botar o J na frente do I. E aí fica sinal mais. Ok? Então isso aqui é a mesma coisa que o produto vetorial D por E. Só que o produto vetorial de D com E é menos o produto vetorial de A com B. Então isso aqui vai ficar mais, né? Eu tenho menos, né? Ficou mesmo, vai ficar mais. Então quando eu colocar vai ficar menos, vem para cá, mas vai ficar E vetor B. O fator 2 desapareceu, né? Já tinha dado 2 aqui, 2 aqui, então o fator 2 vai ficar 10. É vetorial. Então, esse termo aqui
somando esses dois, quer dizer, menos B de divergência rotacional de E mais E escalar rotacional de B da divergência de E vetorial B. Que é o vetor responde que já está surgindo aí, né? E aí aqui do lado de cá, deixa eu apagar isso aqui. Então a gente já juntou esses dois termos. Esse termo, então a gente somou essas duas equações. Então esse termo aqui, cá do lado daqui, vai ficar menos V0 E escalar B. Primeiro eu trabalhei só aqueles dois termos, né? Menos V0 E escalar B. Então, e aí agora, somando esses dois termos aqui, eu vou ter a derivada temporal de 1 meio de B2 mais B0, epsilon 0, 1 meio, mais 1 meio, vou colocar aqui esse meio geral, vou colocar assim, 1 meio de B2 mais 1 meio de B0, epsilon 0, delta mais 0, J escalar. Então, o que a gente pode fazer agora? Vou dividir tudo por μ0. Porque aí fica exatamente o vetor de ponte. Divido por μ0 aqui, divido por μ0 aqui, ao dividir por μ0 aqui, e aí divido por epsilon 0 e divido por μ0. Então, a equação de continuidade já está saindo. DDT, isso aqui é a derivada, isso aqui é a densidade de energia transportada pela onda. Aqui está ligado ao vetor de ponte. Eu tenho que jogar esse termo todo para um lado só. Então essa divergência vem para cá para o sinal mais menos, que deve estar legal. Então, conclusão, tarefa, descobrir aonde, quando eu fiz essas manipulações, eu fui apagando. No Levitic trabalhava com o termo. Né? Então desculpe, então só consertando. Esse termo aqui vai aparecer no sinal menos, exatamente. Porque é menos. E ele transita para lá para o sinal mais. Muito bem. Então, estou tendo uma equação de continuidade, derivada temporal da energia, divergência desse vetor, com a cara de equação de continuidade. Esse termo aqui pede a equação de continuidade, que a gente já sabe, no caso maxwelliano, esse termo aqui corresponde a um termo dissipativo. Né? Se eu passo o J escalar E para lá e trago aquela divergência para cá, eu vou ter DDT disso aqui, mais a divergência, estou trazendo aquele termo para cá, de E vetor B sobre μ0, e aí estou levando aquele termo menos J escalar E para cá. E aí fica aquele termo dissipativo aqui, menos J escalar E. Porém, eu estou com um termo espúrio. Esse termo aqui está me quebrando a equação de continuidade. Será que eu consigo jogar esse termo sob a forma de uma equação de continuidade? Então vamos ver isso. Vou apagar agora essas equações aqui, para que já em continuação. Então vamos trabalhar o que é esse termo E escalar B. Todo mundo que conhece a notação covariante já está identificando isso como um chamado termo topológico. O famoso termo que a gente falou numa aula, foi esse curso que eu falei de Tiano Contreagui. Foi. Tiano Contreagui e Tiano Sack. Então olha só, quando a gente pega no mundo 4-dimensional, esse invariante aqui, F de mi, isso aqui é atual. Então a gente pode escrever isso aqui assim, 1 meio de epsilon mi kappa lambda, F mi, F kappa lambda. Esse 1 meio de epsilon mi kappa lambda dá o F de 1 mi em cima. Então é isso aqui. Esse objeto aqui. Esse objeto aqui é o que a gente chama de Tiano Contreagui, em 4 dimensões. Né? E depois a gente viu na outra vez que ele pode. É o impulso lá, né? Tiano Contreagui. Então, o Tiano Contreagui é isso aqui. Agora, esse termo aqui, a gente está acostumado a ver o que ele é. Se eu pegar a componente 0i e 0, então isso aqui é duas vezes F 0i
F tilde I zero. Por quê? Porque eu posso pegar mi igual a zero, mi igual a I. Depois eu posso pegar mi igual a I, mi igual a I, mi igual a zero. Mas devido à antissimetria, esse termo vai se repetir. E depois vai ter um termo aqui que vai ser mais F I J, F tilde I J. Então, como eu estou agora no espaço do Unicode, nós abaixamos esse índice aqui de zero e aqui tem que sinal menos. Então, abaixei o índice espacial. Mas I0 é menos 0I. No caso, ele vai retornar o sinal mais. E aqui eu posso abaixar os dois índices espaciais sem problema. Aí a gente vai lembrar, Fi0 é o campo elétrico componente I sobre C. F tilde 0I é o campo magnético. Porque a dualidade vai E vai em B, B vai em menos E. Isso aqui que era F fica B, tá certo? E sobre C vira B. E esse cara aqui é menos F de JKBK, tá? Então esse cara aqui é menos F de JKBK. E esse termo aqui vai ficar, é o atual FJ, B vai em menos E. Então vai ficar mais Epsilon I, JN é N. FJK, FJN vai dar 2 vezes delta de K, vai dar um fator 2 também, então isso aqui vai dar 2 vezes E escalar I DI. Então isso aqui dá E escalar V, E escalar E sobre C escalar V, e esse aqui dá sobre C, isso aqui dá 2 vezes E escalar V sobre C. Então, de novo, então esse termo aqui, FI, F igual I, é exatamente 4 sobre C com 4 é sobre C é escalar. Então, a menos desse fator 4, isso aqui é exatamente aquele termo. Então, aquele termo é escalar V, apesar de ele estar de uma forma meio camuflada, né, ele no fundo é o termo contrário. Se eu desenvolver isso aqui, dá exatamente é escalar V, a menos desse fator aqui, né? Então, muito bem. Então, só para lembrar, que esse E escalar V, só que ele apareceu aqui, esse daí, assim, porque eu misturei, eu multipliquei a equação do Weber-Marx pelo campo elétrico. Agora, ele apareceu assim, surgiu do nada, mas ele tem um significado. Ele é um termo topológico, né? Aquele termo que não depende da métrica. É um Chern Potriag que, em 3 dimensões, ele gera o Chern-Simons. Vamos dar uma olhada agora. Será que esse termo eu posso escrever sob uma forma de equação de continuidade? Será que eu posso tirar uma derivada temporal e uma divergência de dentro desse termo? Então, vamos fazer o seguinte: vamos escrever o termo a menos do fator V0 sobre V0, V0 sobre V0. Vamos escrever, vamos desenvolver esse termo E escalar V. Vamos pensar o seguinte: o campo elétrico é menos gradiente de φ. Você escreveu o campo elétrico em termos potenciais. Menos gradiente de φ escalar V. Menos a derivada temporal de A escalar V. Então você está escrevendo o campo elétrico em termos dos potenciais eletromagnéticos. Esse termo aqui, ele é fácil de trabalhar, porque eu tenho gradiente de φ escalar V. Eu posso pensar o seguinte: eu posso jogar menos divergência de φB. Aqueles termos de sempre. Eu tento sempre colocar dentro de uma equação de continuidade. Então eu coloco todo mundo dentro da divergência. Só que eu vou gerar divergência de φB, gradiente de φ escalar B, que é esse termo aqui. Mas eu vou gerar um termo extra, que vai ser menos φ divergência de B. Só que a divergência de B é zero. Nesse caso aqui, esse termo aqui, eu teria que fazer o seguinte: para que isso aqui seja igual a isso aqui, eu tenho que jogar aqui mais φ divergência de B. Aí se eu pegar essa aqui, desenvolver isso aqui, vai ficar gradiente de φ escalar B com esse sinal aqui. Vai ficar menos φ divergente de B, que eu subtraio, cancela isso aqui com identidade. Então, isso aqui é idêntico a isso. Só que a divergência de B é zero. Mantemos, né, a ausência de monopolo magnético. Então esse termo aqui acaba já apresentando uma forma de equação de continuidade. Eu já tiro uma divergência dentro desse termo aqui.
Agora, está me faltando, para ter uma equação de continuidade, está me faltando uma derivada temporal. Ela está aqui. Vamos desenvolver esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, derivada temporal de A escala B, B rotacional de A. Então, eu poderia escrever esse termo da seguinte maneira. Derivada, tá? Isso não menos aqui, tá? Vou desenvolver só isso aqui. Derivada temporal do AI vezes BI. BI é rotação, o campo componente do campo magnético. É epsilon I J DJ BK. Então, estou tirando aqui. A componente I do campo magnético é o rotacional de A componente I. Então, isso aqui sem esse sinal, guardar esse finalmente para o final. Eu fico apagando e depois eu me esqueço. Deixa esse sinal menos aqui. Então, estou desenvolvendo só isso aqui. Bom, muito bem. Claro que vou fazer o truque de sempre. Vou jogar uma derivada, eu quero tirar uma equação de continuidade. Vou dar a derivada temporal atuando em todo mundo. Então, vamos ter uma derivada temporal atuando em AI epsilon I JK DJ AK. Já coloquei uma derivada temporal. A força. Mas aí eu gerei um termo esdrúxulo, um termo extra. Eu não quero, porque vai ser a derivada temporal atuando aqui. Então eu tenho que subtrair de epsilon I JK aí derivada temporal da derivada J do AK. Certo? Isso aqui sempre, né? Botei isso tudo dentro da derivada. Então, derivada temporal do A vezes isso, que é esse termo aqui. Mas aí vai aparecer a derivada temporal atuando aqui que eu subtraio. Então, esse termo aqui, gerei uma derivada temporal de quê? Isso aqui é AI, isso aqui é justamente o próprio B. JK. Então, esse termo que está aqui é DDT de A escalar B, que vai entrar na energia, então. Tem uma derivada temporal, tem que se somar com energia. Então, já apareceu uma contribuição para o vetor de point, uma contribuição para a densidade do vetor de point, né? Então, vou ter um vetor de point, né? Direção B, e aqui uma contribuição para a energia. Mas foi esse termo aqui ainda está solto. O que eu posso fazer com ele? Eu posso manipular essa derivada J aqui e colocar ela como sendo isso aqui, ó, menos DJ do epsilon I JK aí derivada temporal do AK. Então, de novo, joguei uma derivada espacial na frente de tudo para produzir o que? Uma divergência, porque isso aqui, ó, IK. Então, aqui sobra o índice J. Então, isso aqui é DJ de alguma coisa J. Então, isso aqui é uma divergência de quem? De A vetorial derivada temporal do A. Mas aí eu gerei um termo extra, que vai ser esse termo aqui. Eu tenho que subtrair a derivada do A. Porque esse termo aqui, a derivada J está atuando aqui. Então, eu vou produzir uma derivada J atuando no A que eu não existe. Então, eu vou somar aqui, vou ter que vir para cá, tá? E assim para solar. Tá? Então, eu vou desenvolver esse termo aqui agora. Então, eu estou desenvolvendo esse termo aqui. Joguei ele sob a forma de uma divergência e vou agora subtrair o que apareceu de novo. Então, vai ficar mais epsilon J DJ do aí DDT é isso mesmo, porque eu estou fazendo isso, eu reproduzo esse termo, mas gera um termo novo, então eu subtraio esse sinal mesmo. Lembrando que no final do dia tem esse termo aqui. Muito bem. Então, agora, eu tenho isso aqui é igual a isso aqui. E é igual a isso aqui. Que é igual a essa linha de baixo. Então, no fundo, isso aqui é isso que está aqui. Então, eu reproduzo isso aqui, a partir daqui sai isso aqui, mas sai aquilo ali. Mas só observa a semelhança entre o lado direito e esse último termo, esse termo aqui que é a matriz de tudo. DDT do A. FJ, derivada espacial do A. É só renomear índice. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero DDT do AI. Então, vamos colocar aqui. O K vai vir aí. E o I vai virar K. E aí está parecido. Ficou do lado esquerdo, eu tenho
dedo aí, Epsilon PJ DJ com H. Aqui só misturei, só mexi os índices do Epsilon. Então eu quero colocar o Epsilon PJK. Tudo sempre. O J vem para cá, ganha um sinal menos. O K vem para cá, não muda nada. Então esse termo aqui vai ficar menos Epsilon JK. Que é igual esse termo dele. Então ele pode vir para cá com faltam 2. Então, tira esse termo fora. E aí a gente acaba mostrando que 2 vezes isso é isso aqui. Então, esse termo aqui, ele na verdade está sem o fator 2. Então, esse termo aqui é 1 meio isso aqui, menos 1 meio isso aqui. Então, eu consigo mostrar que E escalar B, no final de tudo, ele pode ser escrito assim. Vou sacar isso aqui. Então, isso aqui ficou, isso aqui era o primeiro termo. Agora tem esse sinal menos aqui. Então, vem para cá, menos 1 meio. Deixa eu apagar essa coisa aqui, que a gente já terminou isso. Essa aqui já foi feita também. Então a gente ficou agora com menos 1 meio, menos 1 meio da derivada temporal da escala B, mais 1 meio da divergência. Agora de quê? Para eu gerar esse J aqui, eu estou botando esse menos aqui, esse menos aqui vai ficar mais, tá? Perfeito. Só que agora, para botar um J aqui na frente, ficar em cá, para poder dar o produto vetorial de A pela derivada de A, eu vou ter que trocar esse índice aqui. Então, esse fator aqui vai ficar mais. Então, isso aqui é menos, né? Isso aqui, eu tinha colocado esse menos aqui, isso. Então, isso vai incremento. Aí vai ficar mais. Isso é a divergência de A vetorial derivada temporal de A. Então, esse termo aqui, divergência de φ escalar B, e esse termo aqui, eles vão entrar no vetor de point. Então, eu vou ter, porque esse tudo está saindo daqui. Então, vamos escrever isso aqui de novo. Vou botar aqui. Está faltando o V0. Então, eu tenho que. Então, eu cheguei a uma identidade aqui, que é escalar B. Só desculpa, vou colocar aqui. É escalar B, eu posso escrever como sendo menos 1 meio. Menos 1 meio da derivada temporal da escala B. Menos a divergência de φB mais, vai ficar como elemento que vai ficar menos 1 meio do A vetorial derivada temporal do A. Então, a gente tem essa identidade, quer dizer, esse termo de FF2, né? F-mini, F2-mini, ou F-check Copenhagen, ele pode ser escrito como sendo 2 derivadas, uma derivada espacial e uma divergência. Então, está na forma de uma equação de continuidade. Só que agora aqui eu tenho V0. V0 é escalar B. Então, quando eu multiplicar por V0, eu vou ter menos 1 meio V0 derivada temporal de A escalar B menos V0 divergência de φB menos 1 meio de A vetorial de A. Mas lembrando que esse V0 nós não estamos considerando constante. Em geral é considerado constante, nós estamos fazendo caso mais geral, ele é variável no tempo e no espaço. Então, claro, eu não posso colocar ele para dentro dessa derivada, mas eu posso colocar ele para dentro dessa derivada subtraindo a derivada temporal dele. Então, esse termo que está aqui, Jonathan, você consegue filmar aqui? Sim. Então, menos 1 meio da derivada temporal de V0 a escalar B. E aí, mais 1 meio da derivada temporal de V0 a escalar B. Vê se vocês concordam, né? Porque essa derivada temporal vai atuar na escala B, que já está aqui em cima, mas ela vai atuar no V0. E aí eu subtraio, fico com identidade. Então, como eu sempre, eu jogo ele para dentro e
e depois subtrai a derivada dele. E a mesma coisa vai acontecer isso aqui. Isso aqui é um escalar vezes uma divergência. Então isso aqui é a mesma coisa que menos a divergência desse escalar colocado aqui dentro, V0, φ d, menos o meio de V0 a vetorial derivada temporal de A. Mas agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair o gradiente dele. Então, mais gradiente de V0. E aí, vezes isso tudo aqui. φ d menos o meio de A. Vetorial vou botar a ponto, né? Botando esse ponto em cima, significa derivada. Então, eu vou jogar tudo isso aqui, agora aqui. Então, o que, é que a gente está vendo? Esse termo aqui, esse termo está aqui. Tem esse sinal menos aqui. Vou botar esse menos aqui. Menos aqui, mais aqui, menos aqui, mais aqui e menos aqui. Então, quando eu colocar esse termo do lado esquerdo, eu vou jogar para o lado direito tudo que está dentro da derivada temporal e tudo que está dentro da divergência. Então, esse termo aqui está do lado esquerdo, sinal mais. Então, vai entrar aqui na energia. Esse termo aqui que está do lado esquerdo com o sinal mais, ele vai para o lado direito com o sinal menos, menos o meio. Então, ele vai corrigir a energia de Maxwell. Menos o meio de V0 a escala meio. Então, tem uma novidade aqui na densidade de energia. E esse termo que está aqui, então eu estou jogando esse do lado direito e estou jogando esse aqui do lado direito aqui. Então vem para cá com o sinal menos, vai entrar aqui menos, V0, φ d, e o outro tem o mesmo sinal mais V0, a vetorial derivada temporal lá. Eu vou ficar do lado. Então eu corrigi a energia e corrigi o vetor de fonte com esses dois termos aqui. E aí do lado de cá vai ficar esse termo aqui, vai continuar do lado esquerdo, menos o meio de DDT de V0 à escala T. Então está junto com o termo dissipativo, menos a derivada temporal do V0 à escala T. Então, derivada, se o V0 não tiver derivada temporal, isso aqui é zero, então a gente se livra desse termo. E o outro termo que vai aparecer vai aparecer aqui, menos gradiente de V0. Vamos comentar isso aqui à luz do teorema de Miller, claro. Menos o gradiente de V0, escalar, φ d, menos o meio de A, vetorial a derivada temporal, igual a DDT. Então, ficou feio no final, mas assim, então a gente tem a equação de continuidade. Isso aqui agora, na eletrodinâmica axiônica, na eletrodinâmica anisotrópica, faz o papel da densidade de energia. Então, nós temos agora um termo que depende de A escalar V. Tarefa importantíssima. Se isso aqui é uma energia, isso aqui deveria ser invariante de Gauge. O B invariante de Gauge, o E invariante de Gauge, o B invariante de Gauge. O V0 não tem nada a ver, mas o não é invariante de Gauge. Então a pergunta é, faz sentido eu ter uma energia que depende de Gauge? Mas lembre-se, então, a dica que eu dou é, esse termo não é problemático. Se olhar assim, você diz, opa, você perdeu invariância de Gauge. Como é que você pode ter uma densidade de energia que depende do ar? O que eu quero no final do dia é energia. E energia é integral de volume. Quando é integral de volume, eu quero que vocês observem que esse termo aqui não vai acontecer. Então, esse termo aqui, apesar de parecer que eu estou tendo uma densidade de energia, quebra a simetria de Gauge, não quebra. O problema é invariante de Gauge, desde o início a gente falou. E aqui nesse termo aqui, a gente corrige o vetor. Então a pergunta é,
como vai mudar agora a pressão de radiação. A pressão de radiação agora ganhou esses novos termos, dependentes também do potencial. E agora o que acontece? O que está mexendo na energia? O que está trocando energia com o sistema? Claro, se eu tiver uma corrente externa, é o choque. Então eu tenho uma corrente externa, o campo eletromagnético chega e ele vai perder energia na interação dissipativa com a corrente externa. Se essa corrente externa não existir, tudo bem. Eu não boto corrente externa, eu tenho no vácuo. Mas mesmo que eu estiver no vácuo, eu estou dissipando energia. Eu estou trocando momento, porque tem uma derivada temporal de V. Porque se o V0 depende do tempo, eu estou trazendo um parâmetro externo dependente do tempo para o problema. Então eu quero a simetria translacional do tempo. Então, pelo teorema de Nether, eu violo a concentração da energia, porque meu sistema está acoplado a uma fonte externa que depende do tempo. Se não houver, se o V0 não depender do tempo, esse termo é zero. E aí eu não estou violando a translação do espaço temporal, e aí eu conservo a energia. Mas esse termo aqui está pegando um gradiente de V0. Então, se o V0 depender da posição, se ele não for homogêneo, esse termo é diferente de zero. Então, eu estou trocando o momento com o próprio vácuo. Então, eu tenho uma anisotropia do vácuo. É a anisotropia do vácuo que está interagindo com o campo eletromagnético e mexendo na energia e no momento. Então, se o V0, desse jeito o V não aparece, quem aparece é o V0. Só a derivada temporal que é problemática, só a componente temporal que é mais problemática, porque ela está mexendo, por exemplo, esse termo aqui, ele pode não ser positivo definido. Então, será que a energia da onda, ela pode ser negativa, né? Então, esse é o V0 que é o problemático. O V fica fora do problema. Então, se o meu V0 for constante no tempo e homogêneo no espaço, eu tenho conservação da energia no momento. A energia é essa e o momento é aqui. Mas mesmo que eu estiver no vácuo, sem ausência de corrente, se a anisotropia não for constante no tempo e não for homogênea no espaço, ela vai estar trocando energia e momento. Então, é o próprio vácuo que tem dentro dele uma hidra que está sugando energia no sistema. Então, é isso aí que está mostrando, então, que, na verdade, eu tenho um vácuo, não tenho vácuo. Se tem a anisotropia no vácuo, esse vácuo está se comportando no meio natural e troca energia no tempo. Então, queria chamar a atenção disso. Claro que na situação padrão usada, geralmente, quando se estuda eletrodinâmica de quebra aqui, em geral, se considera tudo constante no tempo e no espaço. O parâmetro, VMI, ele é completamente constante. Simplesmente é uma anisotropia homogênea e constante. Agora, estou fazendo o caso geral. Tá? Muito bem. Então, tarefa. Analisar melhor, né, o vetor de Point. Então, agora o vetor de Point fica bem modificado, né? Mesmo que o V0 seja constante, ele está aqui dentro, não importa, o V0 é constante. Ele só não está dissipando o momento no sistema, não está roubando nem concedendo o momento ao sistema, mas ele está alterando a pressão de radiação, tá certo? Quase acabado. Então, depois eu tenho que fazer uma aula mais curta, eu comecei 3h30, cheguei atrasado, eu estava na discussão lá com o pessoal, e aí a gente teve que acertar, então eu cheguei atrasado meia hora. Em vez da aula de 2 horas, vai ter 1h30, então eu compenso da próxima vez. Bom, então agora, para a próxima vez, nós vamos fazer uma coisa interessante. Vamos guardar bem Alzinha, você que copia. Na próxima aula eu vou precisar das 2 notas, porque isso aqui é o vetor de Point. Da próxima vez, nós vamos derivar a densidade de momentos e mostrar que ela não é o vetor de Point. Então, na teoria maxwelliana, o vetor de Point corresponde à densidade de momento, apesar de ter, claro, tem a mesma dimensão, mas a mesma expressão. Aqui não. Quando a gente fizer na próxima vez a densidade de momentos, a gente vai ver que ele não é o vetor de Point. Esse termo vai ser comum, mas vão aparecer outras coisas aqui. E aí, como é que a gente deriva, só para finalizar aqui, quando eu considero o caso de Maxwell usual, né, para eu derivar e mostrar que o vetor de Point é a densidade de momento, a gente faz uma coisa contrária. Para tirar o vetor, vamos dizer assim, o vetor de Point, né, ele aparece como a parte espacial da densidade de energia. Quer dizer, que a gente tem no caso do Maxwell usual isso aqui, a derivada temporal da energia, né?
colocando o VAR, certo? Vamos colocar no VAR. Então está aqui. Então isso aqui, a densidade de energia, né? E aqui a intensidade da onda, o vetor de Poisson. Quando eu tiro a densidade de momento, eu obtenho essa equação de divergência de E vetor B sobre V0. E aqui eu ganho um termo, não, derivada temporal do momento, derivada temporal, né? Mas a divergência, e aqui a gente pega alguma coisa desse tipo aqui, isso aqui é um vetor, derivada, isso aqui é um vetor, né? E aí a gente geralmente compra, isso aqui é componente desse vetor, né? Real B, componente I. E aí aqui vai aparecer para nós uma derivada J daquilo que a gente chama de tensor de tensões, né? No vácuo igual a zero. Se não for vácuo, aqui vai dar a densidade de força de Lorentz, é a derivada do momento em relação ao tempo que dá uma força. Então, aparece aqui chamado stress tensor, tensor de cisalhamento. Mas a gente mostra que, na verdade, a densidade de momento que aparece aqui é o próprio vetor de point que aparece aqui. Com a eletrodinâmica axiônica, vamos fazer o seguinte, vamos rederivar a densidade de momento. Como é que a gente tira a densidade de momento? Eu pego as equações de Maxwell e faço a seguinte operação. Eu pego Faraday-Lentz e pego essa equação aqui e faço o produto vetorial dela pelo campo elétrico. Os casos de Maxwell. Eu pego Faraday-Lentz vetorial campo elétrico. E pego Ampère-Maxwell vetorial campo magnético. Então eu faço isso, eu pego Faraday-Lentz campo elétrico vetorial, Ampère-Maxwell vetorial campo magnético, somo. E aí eu vou obter DDT, porque aqui vai produzir derivada temporal de E vetor B. E aqui decorrente de deslocamento, eu tenho derivada temporal do E vezes B. Então eu vou somar tudo, vai me dar exatamente o E vetor B sobre V0. E aí sai a densidade de momento, coincide lá com o vetor de point. Agora, nesse caso, a gente vai ter alterações. E aqui vai aparecer a divergência do tensor de tensões. Né? A gente vai botar duas flechinhas assim para mostrar que tem dois índices. Né? No vácuo, isso aqui é igual a zero, sem força de Lorentz. Então, eu quero que a gente mostre na próxima vez que a gente vai fazer, quem quiser adiantar pode fazer essa tarefa, que é Faraday-Lentz vetorial campo elétrico, Ampère-Maxwell vetorial campo magnético, e tira a equação de continuidade para a densidade de momento. E aí vai ver que, no caso de Maxwell, as duas coisas coincidem. No caso da anisotropia, não. A anisotropia vai gerar uma diferença entre o vetor de point e a densidade de momento. Para quem conhece a notação um pouco adiante, a gente chama o tensor de energia em momento aquele tensor θ mini. Em geral, a gente faz assim, a componente θ00, que é a componente, é a densidade de energia, que a gente chama de densidade economial. A componente θI0 corresponde ao vetor de point. A componente θ0i corresponde à densidade de momento. E a componente θij corresponde ao tensor de tensões. Então, normalmente, na teoria de Maxwell, o tensor de energia em momento é simétrico. Então, θ mini é igual a θ mini. Em geral, o tensor de energia em momento satisfaz. Mas se eu tiver a anisotropia, ele vai perder a simetria. θi0 não é um θi0. E nem o θij é simétrico. Então, a anisotropia do espaço, ela destrói a simetria do tensor de energia em momento. Vamos pensar nisso. Isso tudo do vácuo. Então, a gente mostra que o vácuo realmente tem a eletrodinâmica anisotrópica, né? Tem propriedades materiais do vácuo, tá? Mostrando na interação com a onda eletromagnética, certo? Bom, então na próxima vez a gente vai atacar isso. E aí eu coloquei essas três eletrodinâmicas juntas, porque a eletrodinâmica axiônica vai ser praticamente uma réplica da eletrodinâmica anisotrópica, onde o vetor V0, a derivada temporal
O vetor V, ele é o gradiente do ápice. E o V0 é a derivada temporal do ápice. Então a gente vai mostrar que das equações de Maxwell anisotrópicas, né, da anisotropia de Carol Field aqui, a gente reconstrói a eletrodinâmica axiônica identificando o vetor de fundo como sendo o gradiente do campo áxico e a derivada temporal do vetor de fundo como sendo a derivada temporal, a componente temporal do vetor de fundo e a derivada temporal do áxico. Só que agora o áxion é elevado à categoria de campo, então eu vou ter que ter uma equação de campo para ele também. Então, diferentemente do vetor de Carol Field aqui, que é um vetor de fundo, ele não tem dinâmica. Ele pode não ser constante nem no tempo nem no espaço, mas ele não tem dinâmica. Ele é variável, mas ele é um dado fixo do problema. No caso da eletrodinâmica axiônica, eu substituo esse objeto pelo campo do ácido. E aí eu vou ter que introduzir, claro, uma equação de equação de Klein-Hoffmann do ácido, que é um campo escalar agora dinâmico. E aí a gente vai ver qual é a relação agora, como é que o ácido vai mexer na densidade de energia e na densidade do vetor de Poynting também. Então, a eletrodinâmica axiônica é muito semelhante à eletrodinâmica isotrópica, com a única diferença que é como se esse campo, o vetor de fundo, ele agora ganha um caráter dinâmico e se torna um campo. E depois a eletrodinâmica em meios espirais, que é muito interessante, porque ela tem aplicação em física de matéria condensada, tem aplicação em aceleradores. Quem conhece o acelerador de íons pesados, seja do CERN, né, ou o LIGNA de Nova York, né, eles produzem esse plasma de quarto Blues. E desse plasma de quarto Blues, ele se comporta como um meio viral. Você pode ter mais elétron leve do que elétron right. Você tem uma, quer dizer, na verdade, essa eletrodinâmica de meios virais, ela está associada a fenômenos de transporte originados de uma anomalia quântica, que é o desbalanceamento entre quiralidade leve e quiralidade. Então isso tem aplicação na física eletrofrágil, tem aplicação na matéria condensada, nos semicondutores de Freier e de Dirac, esses materiais topológicos, e tem aplicação também na física de partículas, né, e na cosmologia, através de quartos e tubos, que é importante, né, na formação de estrelas. Então a eletrodinâmica em meios virais é muito interessante, ela tem tido bastante movimentação nos últimos anos, mas ela também vai ficar quase igual à eletrodinâmica isotrópica. A única diferença é que a origem do V e do V0 não é da teoria de Hipócrates, como é o caso da eletrodinâmica axiônica. Ela vai se originar do potencial químico associado aos férmions leves e aos férmions light. Então, há um desbalanceamento de direita a esquerda no meio material, e plasmas, por exemplo, plasmas de quarto Blues, e aí esse potencial químico que revela a troca de partículas leves no sistema e a troca de partículas right, eles não se compensam. Se eles não se compensam, vai haver isolation chiral. Ele é mais leve, ou é mais light, ou ele é mais light, e ele é mais leve. Preferencialmente mais leve. Os nossos meios melhores são os meios mais esquerdos, né? E aí isso aqui vai dar origem ao V0 e ao V. Então a eletrodinâmica de meios espirais, ela é na verdade uma eletrodinâmica anisotrópica, onde a gente consegue dar uma origem física para as componentes da anisotropia, certo? Então a gente vai deixar isso para a próxima aula. Beleza, então por hoje eu peço desculpa dar um pouquinho mais curto. O Guilherme, vocês agradecem por a aula ter sido mais curta, né? Mas a gente volta a falar, se Deus quiser, na semana que vem. E daqui a 2 semanas, quem deve dar aula é o João Paulo. Ele vai dar uma aula e deve dar a aula semana que vem. Primeiro de maio não tem aula. Então eu devo dar aula no dia 8, aí João Paulo vai dar aula no dia 15, aí eu dou aula no dia 22 e depois João Paulo dá aula no dia 29. Então desde 3 de maio eu vou dividir 2 aulas comigo e 2 aulas com ele, que ele vai dar um material diferente para vocês também, uma dinâmica mais elaborada. Tchau! Obrigado.